Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula, né? A gente está estudando o contexto da Idade Média, né? Discutimos aí a formação, o fim do Império Romano, a invasão bárbara, os reinos francos, o Reino Franco, as dinastias Merovingia e Carolíngia. Discutimos o Império Bizantino, discutimos o mundo árabe e feudalismo, né? A gente tem uma ideia desse contextão. Na elaboração das atividades, nós discutimos na última aula um texto sobre trabalho e ócio, né? Onde nós vimos que quem trabalhava na antiguidade, né, eram chamados seres inferiores, né? Aqueles que não tinham a capacidade de reflexão, de pensamento, destinados ao trabalho mecânico, né? Escravos pobres, né? Camponeses, né? Comerciantes, muitos desses eram cidadãos, certo? Mas não era um cidadão completo, não era um cidadão perfeito, porque deveriam desenvolver atividade mecânica. Né? O texto termina afirmando que a pobreza era um vício. Né? Olha como é forte essa afirmativa no final do texto que nós lemos. A pobreza era um vício. Né? As pessoas não tinham condições então elas tinham que trabalhar, né? Exercer atividade mecânica, certo? Usar mãos, né? Braços, pernas, né? Carregar peso, certo? Se discutiu esse texto na última aula. O texto de hoje, né, é uma revisão, né, do início desse mundo medieval. Vai tratar do Império Carolíngio e a síntese feudal. O que seria uma síntese? Alguém pode me dizer? A síntese. Uma síntese. Você está lendo um texto, tem um enunciado, né? O título, precisa entender esse título, né? O que seria uma síntese? Um resumo, certo? Né? Um resumo da composição desse mundo. O texto, está aqui o autor do texto, Marcos Emílio Ekman Faber, né? Foi retirado da rede, esse texto da internet. Vamos ler então com atenção, certo? Eu preciso que vocês se manifestem. Já disse para vocês, monólogo até eu acho chato. Eu também canso de ficar falando sozinho. Eu preciso que vocês interajam, nem que seja no chat para chamar a atenção e dar uma distraída, certo? Por favor. Vocês vão ver que ao longo do texto tem algumas partes grifadas, né? É uma forma que se tem de estudar, né? Eu vou lendo o texto e vou grifando as partes que eu acho mais importantes e merecem destaque. Depois eu escrevo, certo? Essas partes que eu grifei, certo? Pois é o meu estudo. Então, o meu estudo não consiste só em ler o texto. Porque quando você vai lendo o texto, você dispersa, você viaja, você começa a ler o texto, certo? No final você lê o texto, mas você pensou no bolo de chocolate, você pensou no refrigerante, você pensou no namoradinho, na namoradinha, você pensou que você podia estar dormindo, você pensa em um monte de coisa enquanto você está lendo o texto. Menos se concentra no texto, certo? Então, eu vou lendo parágrafo por parágrafo, vou grifando as coisas que eu achei mais importantes. No segundo momento, eu copio essas coisas que eu achei mais importantes e tento explicar, né? Eu assinalo aquilo que eu não entendi, eu marco aquilo que eu tenho dúvidas para trazer para a aula, certo? E perguntar para o professor, eu não entendi esse trecho aqui do texto, o que significa dizer isso, certo? Então, o meu texto está apresentado dessa forma para vocês. Sugiro que vocês façam da mesma forma. Quando a gente pede um resumo, é isso. Lê, grifou o que achou importante e escreve. Constrói. Isso é estudar, construção de um estudo. Se você faz isso, você não esquece. Usa essa técnica para qualquer disciplina. Qualquer disciplina. Qualquer uma. Beleza? Então diz aí, vamos ao texto. Império Carolíngio, né? E a síntese feudal. Introdução. Com a queda do Império Romano, em 476, a Europa passou a conviver com uma lacuna no poder temporal, pois o poder político fora fragmentado pelos reinos bárbaros invasores ali instalados. Lembra? O Império Romano ele começa a sofrer invasões de grupos bárbaros de todos os cantos. Esses grupos que haviam entrado em Roma de forma pacífica
para ocupar espaços de trabalho, agora eles estão entrando de forma violenta para conquistar. E esse território romano começa a ser fragmentado. Observa o termo que ele usa. A Europa passou a conviver como uma lacuna no poder temporal, pois o poder político fora fragmentado. Você não tem mais certo? Um povo, um grupo que controla tudo. Está fragmentado em vários pequenos reinos, né? Já a igreja manteve intacto seu poder espiritual e ideológico, certo? A igreja, conforme afirma Pierre Anderson é um escritor, certo? Um historiador da antiguidade, né? De antiguidade, não da antiguidade, né? É um homem contemporâneo nosso. Ele estuda a antiguidade, certo? Então ele que faz essa afirmação, que a igreja cristã passou a ser a única ponte entre o mundo antigo e o mundo medieval. Aqui é a época do livro que ele escreveu e a página do livro, né? Uma citação. A igreja cristã passou a ser a única ponte entre o mundo antigo e medieval. Vamos explicar isso daqui a pouquinho. A igreja tornou-se a única instituição da antiguidade a manter-se intacta após a queda de Roma. Ou seja, lembra, Roma, na época da invasão, já tinha normatizado a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano. Certo? Os cristãos já tinham sido autorizados a produzir os seus cultos, e no segundo momento ela foi oficializada. A igreja oficial do Império Romano é a igreja cristã. A gente ainda discutiu, não é? Que aquele mundo romano, do ponto de vista religioso, era conturbado, não é? Porque você tinha a religião oficial agora, que era o cristianismo monoteísta, certo? Onde aquela população romana, ao longo do Império Romano, cultivava vários deuses, né? O politeísmo. Dentro desse Império Romano existe um povo que foi escravizado, onde parte dele desenvolve essa postura cristã e a outra parte, certo, nega Jesus como Messias, os judeus, né? Jesus era judeu. Uma parte dos judeus viu Jesus como Messias. Outra parte não. Outra parte não reconhece Jesus enquanto Messias. Certo? E esse povo está inserido no Império Romano. Certo? Fora as religiões desses povos bárbaros que estão adentrando no Império Romano, seja pacificamente ou violentamente. Então existe uma miscelânea, certo, de religiões inseridas dentro desse contexto do Império Romano, certo? E nessa Europa, né, medieval que está nascendo. Sem contar as religiões oriundas do Oriente, né? O Império Romano do Oriente, Bizâncio, Constantinopla, elas sofrem influência das religiões orientais. Então é uma miscelânea religiosa. Mas questionados, né, para vocês, com o fim do Império Romano, qual a instituição romana que sobreviveu ao fim do Império Romano, né? Quando você olha assim para essa Europa pós, bom dia, Lilo, certo? O que você vê do Império Romano? O que sobreviveu foi a igreja. Então a igreja ela sobrevive, certo? Ela é o que faz esse elo aí entre o mundo antigo, Roma antiga, e o mundo medieval. Só que nesse momento em que ela sobrevive, ela está solta, certo? Ela estava perdida, se tornou a religião oficial do Império Romano, só que o Império Romano caiu, certo? Ela perdeu a base de sustentação política que ela tinha. O que a igreja está tentando fazer? Se agarrar em alguma coisa. Ela está tentando sobreviver como todas as instituições, certo? Então a instituição que sobrevive é a igreja, certo? Mas ela está tentando se agarrar aí a alguma coisa. Ela está tentando sobreviver. Para muitos, certo? Esse fim do Império Romano equivalia ao Apocalipse, certo? Aliás, isso é comum das pessoas religiosas. Em qualquer crise, eles identificam o Apocalipse. É o fim dos tempos. Tudo é o fim do mundo. Tudo, já reparou? Qualquer tragédia, qualquer situação caótica que a gente vive é o fim, é o Apocalipse. Nessa época, aí, no ano 476 depois de Cristo, se acreditava que era o Apocalipse também, para alguns. Então, essa informação é importante para nós. A instituição romana que sobrevive após a invasão é a igreja cristã, certo? Que está tentando aí sobreviver, tentando se pegar de alguma forma. Foi a igreja que manteve a cultura e a lei romana preservada mesmo com a queda do império, certo? É importante que esta igreja como instituição já caminhe em direção à criação da Igreja Católica Apostólica Romana, pois nessa época, como em nossos dias, essa igreja tornara-se muito mais instituição política do que a verdadeira igreja surgida com os primeiros apóstolos em Jerusalém.
Importante ver isso aí. Beleza? Acompanha o que foi lido. Vamos ver de novo. É importante que essa igreja como instituição já caminhe em direção à criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos criando isso aqui, certo? Pois nessa época, como em nossos dias, aí é a opinião do autor, veja, essa igreja tornara-se muito mais uma instituição política do que a verdadeira igreja surgida com os primeiros apóstolos em Jerusalém. O que o autor está dizendo aí? Está afirmando que houve uma distância daquela igreja, daquela pregação. Da igreja não, né? Porque a igreja não surge com Cristo, né? A igreja não surge com os apóstolos, a igreja, ela surge posteriormente, né? A concepção de uma igreja, né? O que está dizendo aí é que aquele discurso de Cristo e de seus apóstolos, né? Ele se separa da postura da igreja enquanto instituição organizada, né? Ele vai dizer, ó, há uma distância entre o que era pregado e desenvolvido por Cristo e os seus e essa igreja, certo? A igreja se tornou uma instituição política. A Igreja Católica Apostólica Romana, que nós já vimos quando discutimos Bizâncio, né? Essa igreja cristã vai ser dividida, né? Vão haver duas igrejas católicas. A Igreja Católica Apostólica Romana, a sede dela é Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, certo? A Igreja Católica Ortodoxa. Então existem duas igrejas cristãs aí, né? Hoje, certo? Ela é mais comum na Europa Oriental, certo? Beleza? Então é importante aqui atentar para essa introdução apresentada pelo autor, certo? Das tribos bárbaras ao Império Carolíngio. Algum comentário sobre o primeiro trecho? É isso? Sobre a introdução? Alguém quer fazer algum comentário, alguma menção? Pode seguir? Beleza. Né? Só o Gustavo está me respondendo, o Juan também. Então, para entender quem é que está participando. Né? Das tribos bárbaras ao Império Carolíngio. O crescente número de invasões bárbaras e o avanço dos árabes muçulmanos fez com que a igreja medieval, agora temerosa com esses invasores, buscasse um novo sistema de governo capaz de reunificar a Europa ou de um novo chefe de Estado capaz de reavivar o Império Romano do Ocidente. Vai ser uma busca muito louca, essa tentativa de recuperar aquele antigo Império Romano, certo? Nós vamos ver a Idade Média tentando recuperar esse antigo Império Romano do Ocidente. Quando você fala em Kaiser alemão, Kaiser é uma referência a César. Quando você fala em czar russo, você está fazendo uma referência a César, certo? Aquele modelo de governo romano, né? Essa tentativa de recuperação. Essa tentativa de unificação esbarrava na falta de reis cristãos, certo? Pois as tribos que se instalavam na Europa eram em sua maioria pagãs ou convertidas à heresia cristã do arianismo. Bom, nós acabamos de falar que com o fim do Império Romano a igreja está perdida, tentando se segurar em alguma coisa. Você tem aí os cristãos, você tem os judeus, você tem os deuses romanos, você tem os deuses bárbaros, certo? Você tem essa miscelânea aí de deuses, né, e religiões tentando se fortalecer e se reafirmar, certo? Tanto que ele diz, a maioria das tribos que se instalam são pagãs. O que ele quer chamar de pagão? O pagão é aquele Deus que não é cristão, certo? Se o Deus não é, se no que você crê não faz referência ao Deus cristão, você vai ser visto como um pagão, certo? E nós vamos ver, tem texto aí que eu incluí para vocês que vai discutir heresia e esse paganismo, certo? Ou convertidos à heresia cristã do arianismo, certo? O herege é aquele que descumpre, né, os mandamentos, né, propostas pela Igreja Católica. Heresia cristã do arianismo. O que seria o arianismo? O bispo Ário, ele é um bispo cristão do Egito, certo? Eu já disse isso para vocês no início, né, em outras aulas, vou repetir. Desde que a igreja é igreja, desde que ela nasce, existe uma discussão dentro da igreja. Tanto que ela vai dividir em duas, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Dentro desse mundo medieval que a gente está estudando, dentro desse mundo feudal, existem várias vertentes cristãs. Existe um debate dentro da igreja sobre várias coisas, sobre comportamento. O meu vídeo travou, vocês me ouvem aí?
certo? Para mim travou aqui. Vocês me ouvem? Por favor, mantenham contato, certo? Mantenham contato, porque o meu travou aqui. Beleza, certo? Vou seguir falando. E lendo o texto e vocês atentem, certo? Sempre me chama atenção, por favor. Por exemplo, se discutia, a gente falou isso na divisão da igreja, a virgindade de Maria, o 3 em 1, se Cristo era humano e divino, se ele era só divino, se ele era só humano, explicar o 3 em 1, né, a Santíssima Trindade. Essas discussões elas existiam na igreja e existem até hoje, sobre comportamentos. Os comportamentos e muitas dessas verdades que a gente tem como verdade religiosa, você não vai achar em texto religioso, ela foi decidida em assembleias, em debates, em discussões produzidas pela Igreja Católica. O filme que eu deixei como sugestão para vocês, O Nome da Rosa, ele apresenta alguns desses debates sobre comportamentos. Por exemplo, nós vamos falar desse mundo feudal, a Igreja, você vai ter a formação de monastérios, né? Então a ordem dos franciscanos, o nosso a ordem franciscana, você vai ter a ordem beneditina, que era do padre, do pastor anterior, você vai ter a ordem de Cluny. Cada ordem dessa enxerga como deve ser o comportamento da igreja. Por exemplo, a ordem franciscana, o Papa Francisco, ele é muito criticado. Por que ele é tão criticado? Porque ele tem um... Veja que louco isso. O Papa Francisco é criticado pela ala mais conservadora da igreja porque ele é mais... como é que nós vamos colocar, né? Mais suave, né? Ele é mais humano. A ordem franciscana defende uma prática religiosa mais próxima dos princípios de Cristo. Cristo era filho de carpinteiro, a casa dele era humilde, a casa dele era simples, ele trabalhava para garantir o seu sustento. Existem ordens monásticas que entendiam diferente, que a casa de Deus tinha que ser uma casa oponente, gigante, brilhosa, rica. Vide as catedrais medievais, né? Entendia que o clero não podia trabalhar porque ele tinha que ficar focado em orar, rezar, cantar para impedir que o mal avançasse sobre aquelas vidas. Então ele não podia trabalhar. Então são posicionamentos e visões de mundo distintas e diferentes, né? Cada papa, quando ele é escolhido, ele vai estar ligado a uma perspectiva distinta. Como que eu lido com o diferente, né? Então, quando o Papa Francisco, por exemplo, sai em defesa dos homossexuais, quando ele defende uma postura antirracista, quando ele defende, né, o direito das mulheres, quando ele critica governos ditatoriais, tem gente dentro da própria igreja que se opõe ao discurso do Papa Francisco, que acha que está errado, que ele não tem que se envolver nisso. Mas são posições e posturas diferentes. Certo? Para você ter uma ideia, se hoje existe esse debate, imagina na Idade Média. Né? Imagine isso na Idade Média. O bispo Ário, um bispo cristão do Egito, certo? Ele tem uma visão diferente de Cristo. Para ele, Cristo não era divino, né? Não era divino. Ele nega a Santíssima Trindade. Ele diz, esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo 3 em 1 não existe, isso é balela. Certo? Não tem como que isso seja possível, né? Cristo ser o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo, não tem como. Isso é impossível. Cristo era uma coisa, Deus era outra, certo? Era uma leitura e uma interpretação dele que muita gente vai concordar e vai segui-lo. Então, muitos desses bárbaros que vêm deste Oriente, que tiveram acesso a essa, que teve acesso a esse discurso cristão do Ário, do bispo Ário no Egito, vai reproduzir esse discurso nessa Europa ocidental. E aí você vai ter o choque, né, do cristão do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana, em oposição a esse discurso do bispo Ário do Egito. Não confundir esse arianismo aqui com a ideia de arianismo alemão, Hitler, nazismo. Hein? Por favor, não misture as coisas. Esse arianismo cristão que nós estamos falando diz respeito ao bispo Ário do Egito, certo? Idade Média, beleza? Tranquilo? Então esse texto é importante para nós, ele é interessante esse trecho, para deixar claro para a gente essa diversidade religiosa por qual a Europa passava e a igreja tentando se salvar e se segurar. Seguindo o texto. As tribos germânicas que invadiram o Império Romano eram basicamente tribos rurais e patriarcais
divididas em clãs e famílias. Isso está no slide, né? Isso está lá no slide. Não tinham noções de Estado, certo? A base agrária era formada por camponeses livres e a terra era coletiva. Com raríssimas exceções, tinham escravos, né? Então, veja só, a diferença de mundo. Então, essas tribos que estão invadindo e dominando, as tribos germânicas, né, e formando reinos dentro dessa Europa Ocidental, tinham uma prática política, econômica, social diferente daquele que ele dominava. Você tinha um Estado romano com uma burocracia construída, certo? Desenvolvimento agrícola, desenvolvimento comercial, trabalho camponês, trabalho escravo, certo? Havia um imperador e, de repente, esse mundo romano está sendo fragmentado por grupos de base agrária, formada por camponeses livres, onde a terra era coletiva, certo? O que quer dizer que a terra era coletiva? Todo mundo usufruía e retirava da terra o seu sustento. Diferente daquele mundo romano onde a terra era privada, né? Você tinha os grandes proprietários de terra com grandes extensões dessa propriedade que exploravam ali o trabalho dos camponeses, dos escravos, né? Abrindo um abismo de desigualdade social, certo? Então você tem aí especificado a diferença entre esses grupos, certo? Importante perceber essa diferença. Por isso está grifado aqui, ó. Aí você escreve, faz a sua leitura, escreve, destaca o que você achou mais importante e explica com as suas palavras, certo? E traz para a aula para a gente debater. No século V, Clovis, de 481 a 511, né, unificou as tribos francas e instituiu o primeiro estado dos francos. A Igreja Romana viu nessa unificação a possibilidade de um aliado militar, já que Clovis buscava a sustentação ao seu governo e via na Igreja o poder ideológico que lhe faltava. Igreja e Clovis aliam-se. A Igreja unge Clovis como o primeiro rei cristão dos francos. A união oficializada com o batismo do monarca e de seus oficiais. Veja aí, interessante. Eu tive um professor que me disse que ele entendia que esse momento era, para ele, para aquele meu professor, era um dos momentos fundamentais para o nascimento da Europa como a gente entende hoje, né? Porque no momento, uma vez que essa dinastia merovingia, né, de Clovis, vai ser substituída pela Carolingia, e todo esse histórico vem junto, né? Ela vai estabelecer bases de comportamento. A igreja se fortalece aí nesse momento, certo? No momento que Clovis se torna cristão, né? As práticas comportamentais, a forma de enxergar o mundo são absorvidas por Clovis, isso vai virar lei, né? Não roubarás, não matarás, não fará isso, não fará aquilo, etc, 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 né? Se você infringir a lei, você será punido pelo Estado e por Deus, né? Você vai para o inferno. Então essa ideia de punição pós-morte, ela está inserida dentro desse contexto, né, político-religioso, né? Então você une o povo, né, em torno do rei e em torno de uma fé, certo? Mas é claro, esse povo franco, ele não era cristão, eles não eram todos cristãos. Eles vão se tornar cristãos por bem ao longo do comportamento e do dia a dia ou pela força, não é? É uma prática do cristianismo perseguir quem não concorda com a sua visão de mundo, certo? É uma prática do cristão. Até hoje, quem não é cristão é colocado de lado, né? O cristianismo, ele faz com os outros o que foi feito com ele na época do Império Romano. Ele persegue aqueles que não corroboram com as suas ideias, certo? Ai, não, eu não sou assim. No fundo a gente é assim. O cristão persegue aqueles que não corroboram com as suas ideias, certo? Então é importante perceber isso. A igreja que estava buscando algo aonde se apegar, aonde se segurar, certo? Encontra, certo? Ela encontra uma base de sustentação, se alia ao poder, certo? Se alia ao poder, Clovis se torna cristão e aí a igreja católica então se desenvolve. Nós vamos ver esse desenvolvimento na sequência do texto, certo? Clovis funda a dinastia merovingia, nome em homenagem a seu avô Meroveu, que foi um importante líder tribal franco. Até aí, tudo nós já discutimos no slide de Idade Média que vocês já receberam. Ao morrer em 511, Clovis deixou como herdeiros seus 4 filhos. Os filhos de Clovis dividiram o reino em 4 partes, cada um deles governando um reino distinto. Essa divisão causou enfraquecimento político e militar dos francos.
O povo, discordando das políticas desses reis e por não ver neles nada além de uma corte pomposa e sem efeitos práticos, passou a chamá-los de reis vagabundos, né? Ou reis indolentes. Né? Os textos diziam que eram os reis que se preocupavam mais com a aparência, certo? Eles eram mais vaidosos do que demonstrar ou demandar atenção para as necessidades do reino. Na realidade, eles transferiam as responsabilidades, as grandes decisões, porque o texto aqui vai chamar de prefeitos do palácio ou mordomos do palácio. Você pode encontrar em algum texto, ao invés de palácio, a palavra passo, certo? Que faz referência aí a palácio, os mordomos do passo, os prefeitos do passo. Então, eram como, vamos imaginar que eles eram ministros, né? Então, esses homens à volta do rei que tomavam as decisões, certo? O que faziam com que eles fossem vistos como reis indolentes ou vagabundos, preguiçosos, certo? A inabilidade política dos descendentes de Clóvis ocasionou a passagem do governo a mãos dos prefeitos do palácio, acabei de falar para vocês, também conhecidos como mordomos do palácio. Eram esses prefeitos que de fato passavam a governar, quase como num sistema de monarquia parlamentarista. Você não vai dizer nunca que era uma monarquia parlamentarista. Ele usa esse termo só para você ter uma noção de referência. Os reis, na sua indolência, certo? Transferiam as responsabilidades para esses indivíduos. Como eu disse para vocês, funcionavam como uma espécie de ministros. Beleza? Todo mundo me ouvindo e entendendo o que eu estou falando? Tem ninguém dormindo não, né? Por favor, hein? Ah, beleza. Isso aí. Tranquilo. Manifeste, faça comentário se achar relevante, por favor. Certo? Beleza. Os prefeitos palacianos governavam o Estado e o Exército. Não, ainda bem que não tem ninguém dormindo. Beleza, mano. Com o descrédito dos reis, passaram a receber apoio do povo e dos integrantes do exército. O principal desses mordomos palacianos foi Carlos Martel, 715-741, né, onde sua fama cresceu quando venceu os visigodos em 711 e os árabes na Batalha de Poitiers em 732. Opa! Lembra? Parênteses, slide árabes. Lá em 622, certo? O início da formação do mundo, né, da religião islâmica, Maomé, 630, unifica o povo em torno do islamismo, inicia-se a expansão árabe, né? Inicia-se as jihad, né? O que é a jihad? É a guerra santa islâmica, né? E aí você começa a ampliação desse Estado Islâmico em torno de Maomé e Alá, né? Maomé é o profeta, Alá é Deus em árabe. Lembra, o Islã não nega Jesus, não nega os profetas do cristianismo. Eles veem estes como mais um. Maomé foi o último, certo? Maomé foi o último. Então Deus escolheu Maomé para transmitir a palavra dele, uma vez que os anteriores não obtiveram êxito. Certo? Inicia-se aí essa escalada. Eles dominam o Oriente Médio, o norte da África e invadem a Europa. Começa a guerra de reconquista. Eles ocupam a Península Ibérica. Certo? E no ano 722 eles ocupam a Península Ibérica. E no ano de 732, tentando avançar pela Europa Ocidental, né? Eles tinham que passar pelo que virá a ser a França, certo? Eles são impedidos pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Então você tem aí esse mundo merovingio, né? esse mundo franco, né? Ao mesmo tempo dessa expansão islâmica se desenvolvendo. Importante perceber essa concomitância de fatos históricos que a gente estuda separadinho, mas eles estão acontecendo no mesmo espaço de tempo. Certo? Ao impedir esse avanço árabe, né? Também chamado de... você vai encontrar os árabes sendo apontados como muçulmanos, como islâmicos, como mouros, como sarracenos, dependendo do espaço geográfico em que esse árabe está ocupando, ele vai receber uma denominação diferente, certo? Carlos Martel teve no exército seus fiéis seguidores e teve também a simpatia do povo, certo? Haja vista que esse povo já estava alinhado a essa religião cristã, né? E você está enfrentando os infiéis, certo? Então essa questão da participação de Deus,
no combate. Olha que louco, né? Você vai usar Deus para motivar as pessoas a matar pessoas. Né? Você está matando em nome de Deus. Se você está matando em nome de Deus, está tudo beleza. Tá, tudo pode. Se você estiver fazendo mal ao outro em nome de Deus, pode. Essa é uma lógica que eu não consigo entender, mas muita gente segue à risca. Né? Produzir um mal em nome de Deus. Seja qual for o Deus, certo? Seja qual for esse Deus. Certo? Isso é uma prática das principais religiões do mundo, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Fazem o mal a outros porque sim. Mas seguindo, para pensar isso, né? Martel venceu diversas batalhas impedindo as invasões árabes. Os árabes tentavam subir a Península Ibérica em direção à Gália. As conquistas de Martel garantiram aos francos uma grande quantidade de terras que Martel dividiu entre seus oficiais. Porém, essa política de Carlos Martel entrou em choque com a Igreja, quando este tomou terras outrora pertencentes à Igreja e as dividiu entre seus fiéis seguidores. Olha que beleza, então, né? Então, questões importantes. Vê? O Martel se apropria das terras que ele conquista, vencendo os árabes, e divide em seus oficiais. Isso lembra alguma coisa para nós? Vai lembrar aquelas práticas bárbaras, aquelas instituições bárbaras, o comitatus e o beneficium, né? O comitatus, uma relação de fidelidade entre o chefe da tribo, né? E os seus guerreiros, e ao fim da batalha, a batalha vitoriosa, tudo aquilo que foi conquistado, eu beneficio, né? Beneficio quem esteve ao meu lado. Eu dou um prêmio, eu dou parte da riqueza adquirida, seja em itens ou seja em terra, certo? Então eu agrado os meus fiéis seguidores com prêmios, certo? E parte desse prêmio ele vai tomar dessa igreja que está nascendo aí, começando a se tornar não só protetora dos espíritos, né? Mas protetora de propriedades, a qual ela terá posse. Certo? E no momento que ele toma as terras da igreja para dividir entre os seus guerreiros, certo? A igreja sendo vista como ociosa, né? Uma vez que não participa e só dita regras, certo? Ele vai encontrar a oposição desses líderes religiosos. Você pode trazer para hoje essa discussão e ver que a igreja, por exemplo, seja ela qual for, as igrejas não pagam imposto. Se você falar em cobrar imposto da igreja, seja padres ou pastores, dão carpados triplos no ar, porque isso é inadmissível. Né? É uma discussão, né, presente nos dias de hoje. A tributação das instituições religiosas, sejam elas quais forem. Certo? Quando morreu Carlos Martel, seu filho Pepino o Breve assumiu o posto. Não me pergunte porque o filho dele se chamava Pepino, certo? Com certeza, pepino não tem o sentido do pepino que você bota na salada, beleza? Pepino, percebendo a fragilidade dos reis merovingios, deu um golpe de estado tomando o trono dos francos. Né? Para ele fazer isso, ele tinha que ter apoio do exército e da aristocracia, da igreja. Ninguém dá um golpe. Eu vou dar um golpe hoje. Por quê? Porque sim, eu estou afim, vou dar um golpe. Isso não acontece. Certo? Qualquer ditador, qualquer tirano, qualquer um, para dar o golpe, precisa do apoio da elite, né? do poder. Certo? Seja a elite econômica, a igreja, certo? Os proprietários de terra. Essas pessoas têm que estar do lado do golpista. Sem essas pessoas, ninguém faz nada. Certo? A menos que o povo, em sua maioria absoluta, esteja do lado dele, porque daí vier. Certo? Essa é uma outra perspectiva, o que é mais difícil. Certo? Mas, o fulano assumiu, o rei é um rei absoluto. Ele só é rei absoluto porque a nobreza concorda, porque a igreja concorda. Ele precisa desse apoio. E como é que ele tem esse apoio? Garantindo privilégios e interesses desse indivíduo. Quem governa o Brasil é o Bolsonaro. Quem governa os Estados Unidos é o Trump. Esses homens só estão no poder. Quem governou o Brasil foi a Dilma. Essas pessoas só estão no poder porque existe uma elite econômica que garante que essas pessoas estejam no poder. Certo? Em troca, essas pessoas garantem privilégios, garantem o acesso aos interesses desses grupos que mantêm esses homens no poder. Importante ter essa percepção. Ninguém está no poder porque sim, porque é bonito. Certo? Beleza? Entenderam isso aí? Isso está claro? Certo?
Cadê? Pepino reunificou em um só reino, ou seja, os reinos francos agora são um reino só, o reino franco. Amplia as fronteiras de seu reino, expulsa os lombardos da Itália. Lombardo era um outro grupo bárbaro de origem germânica, né? Exatamente. Se alguém tivesse no poder porque é bonito, a gente tava lascado, né? né? Certo? Entrega as terras à igreja. A igreja e o Estado estavam novamente unidos. Oh, tá vendo? A igreja estava de mal do Pepino porque o Carlos Martel tinha tomado as terras da igreja. O que o Pepino faz? Lembra? Para dar o golpe, ele precisa do apoio da igreja. Ele precisa do apoio da aristocracia. Certo? O que ele faz então? Dá terras à igreja. É o chamado patrimônio de São Pedro, o que equivale ao Vaticano hoje. Então, aquelas terras onde você encontra hoje o Vaticano, certo? Foram dadas à igreja lá no começo da Idade Média por Pepino o Breve, né? Filho de Carlos Martel, aquele homem que vai unificar essas tribos, os reinos francos, em torno de um só, certo? É por isso que ele assume esse controle de forma centralizadora, que ele tinha apoio da elite, certo? Ele tinha o apoio da elite. A igreja garante o viés ideológico. A igreja é a dona da verdade, o que a igreja fala é verdade, porque ela é a única que consegue interpretar as vontades de Deus. Então, se a igreja fala deita e rola, as pessoas deitam e rolam, porque se elas não fizerem isso, elas vão para o inferno. Nós estamos falando de Idade Média, apesar de perceber esse comportamento hoje ainda por parte de algumas pessoas. Sim ou não? Beleza? É bom frisar isso, certo? Igreja, Estado e Salvo Novo. Pepino deixou para seu filho, Carlos Magno, esse sim, qual foi o grande imperador da Idade Média? Carlos Magno. Certo? O grande imperador entra, né, para a história e oficial, o grande imperador da Idade Média vai ser Carlos Magno. Certo? Um grande e próspero reino. Porém, este reino era totalmente ameaçado pelas invasões árabes da Península Ibérica, pelos vikings do norte e pelos eslavos do leste. Essas invasões você vai encontrar nos livros, né, como a segunda leva de invasões bárbaras. Né? Já aconteceu a primeira invasão bárbara, a primeira grande invasão, que pôs fim ao Império Romano, certo? E agora, né, o Império Romano já não existe mais, né? Os reinos bárbaros já se desenvolvem há alguns séculos dentro dessa Europa Ocidental, né? Tentando definir seus rumos, e as invasões bárbaras surgem, certo? Mais ao norte ainda, os vikings, certo? As pressões do sul pelos árabes, os árabes estão localizados na Península Ibérica, eles não vão desistir de tentar avançar sobre a Europa. Certo? E ao leste, os chamados eslavos. Então existem ameaças, novos povos bárbaros, vamos dizer assim, certo? Na tentativa de invadir essa Europa, certo? Que tenta se desenvolver. Essa Europa já, né, com o cristianismo bem sedimentado, né? Tentando garantir ainda mais a sua força, expandir ainda mais a sua força. Certo? O que o Carlos Magno faz então? Carlos Magno vence os árabes, conteve o avanço dos eslavos e expulsou os vikings da Gália. Ao vencer os invasores, Carlos Magno reconquistou a maior parte dos territórios do antigo Império Romano do Ocidente. Veja só, isso aí. Isso é bem formado, muito bem. Isso é importante. Por que Carlos Magno é visto como o grande imperador? A igreja vai visualizar no Carlos Magno aquele homem capaz de recuperar o que foi um dia o antigo Império Romano do Ocidente. Certo? Tanto que o Papa Leão III, está aqui no texto, líder da Igreja Romana na época, ungiu Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano no dia 25 de dezembro do ano de 800. No dia 25 de dezembro, certo? Já é instituída aí a data como o nascimento de Cristo, nós já discutimos isso, não tem nada que prove que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi escolhida pela igreja, porque nesse final de ano haviam festas pagãs. Então, se você demarca aquela data como o dia do nascimento de Cristo, você, com o tempo, elimina as festas pagãs. Você vai comemorar o nascimento de Jesus, certo? Então, Carlos Magno vai até o Vaticano, ele vai até a igreja, aonde ele é coroado, certo? O imperador do Sacro Império Romano, certo? Que, na verdade, era o Império Carolíngio, certo?
a data mais sagrada do cristianismo, né, o Natal. A Igreja e o Estado estavam de mãos dadas. A monarquia carolíngia representava a mais efetiva realização do sonho de renascimento do Império Romano por parte da Igreja medieval, né? Carlos Magno deu sequência à distribuição de terras a seus oficiais e soldados de destaque. Aqui ele vai discutir o texto, o que nós falamos para vocês em sala na aula do slide, né, sobre a Idade Média. Ele vai distribuir as terras mais do interior a algo que ele vai chamar de nobres, os condes, né? Quem recebe um condato é um conde, certo? Qual é a função desse indivíduo? Esse indivíduo pode usar aquela terra a seu bel prazer, né, para retirar dali riqueza, né, para se desenvolver naquela terra. E qual a obrigação que ele tem? A obrigação que ele tem é proteger e atender o chamado do rei em necessidade. Uma relação de suzerania e vassalagem. Aí está surgindo a ideia de suzerania e vassalagem. O que é suzerano? O suzerano. O suzerano é aquele que doa. Então, Carlos Magno doa terras a um nobre, certo? E esse nobre tem qual obrigação? Proteger o suzerano. Assim como o suzerano protegerá esse nobre, uma relação horizontal. Está lá no slide. Lembra disso? Certo? A relação horizontal. Está aí a ideia de suzerania e vassalagem sendo instituída por Carlos Magno. Quem vive mais isso? Isso aí. Quem vive mais na região fronteiriça vai receber uma marca. Quem recebe uma marca é um marquês. Qual é a função do marquês? A mesma do conde. Constituir uma tropa, né? Ter um exército, né? um grupo formado, porque em caso de ameaça, Carlos Magno solicitaria apoio desses indivíduos para proteger o reino de possíveis invasões estrangeiras. Dessa forma, né, garantindo condatos e marca, Carlos Magno garante a segurança de todo o reino franco, certo? Só que esses reinos, com o passar do tempo, vão se tornar autossustentáveis, certo? E com a morte de Carlos Magno, né, esses nobres não se sentirão no dever de se submeter aos herdeiros de Carlos Magno, sejam seus filhos ou seus netos, que vão entrar numa disputa onde vão fragmentar todo esse reino franco, dando origem ao que nós vamos chamar de feudalismo, certo? Que foi a última discussão que nós vimos no slide passado. Beleza, gente? Vai fechar o Cisco agora, falta 1 minuto para ele fechar. Na próxima aula, eu não sei se é amanhã, nós vamos ler um segundo texto, a gente termina essa conclusão e começa um segundo texto, está na ordem lá para vocês, certo? O próximo texto que nós vamos ler vai ser Heresias, Cátaros. É o próximo. Então leiam Heresias e Cátaros, façam os grifos de vocês, tragam dúvidas na próxima aula. Para mandar os resumos pelo portal. Vou mandar os resumos pelo portal. Beleza? Pelo portal. Sim, no Word. Um e-mail justificado.